Olá, tudo bem, queridos? Vamos aqui para a nossa última parte sobre a Ásia. Vamos trabalhar hoje só Gandhi. Eu quero falar só de Gandhi, Mahatma Gandhi, a grande alma, certo? Então, a questão da colonização da Ásia, vocês viram no vídeo anterior, rapidinho lá. Então, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, correto? Então, vamos trabalhar hoje somente a questão, a vida do maior personagem dentro da Índia, um dos maiores, né? O povo da Índia é um povo muito inteligente, tem a filosofia muito forte, né? A filosofia é muito bacana. Se for estudar a filosofia, vocês podem perceber que é uma das melhores filosofias que eles falam é a filosofia da Índia, começa tudo ali, certinho? Então, que Gandhi? Gandhi aqui, como é que se dá esse processo? Então, vamos só repetir um pouquinho passado. Nós temos aí um processo de colonização devido às divisões do continente africano e asiático, né? Lá por países e impérios que queriam dominar todo o planeta Terra. Aí dividiram a África e a Ásia como se fosse uma pizza, cada um ficou com um pedaço. Certo? Passando o processo, aí surge Gandhi na história. Depois ali, em 1888, Gandhi ele sai da sua cidade, Probandar, Probandar é a cidade onde ele morava, e vai para Londres estudar direito. Ele estuda numa das melhores universidades, estuda direito, aí ele retorna, né, depois em 1891 ele retorna novamente da Inglaterra, agora já formado, só que existe um detalhe interessante. Ele não consegue exercer o cargo dele porque ele tinha timidez de falar em público, né? Então isso era um problema que ele tinha. Como é que eu faço o curso de Direito, que era para defender o povo no tribunal, mas eu não consigo falar na frente das pessoas? Mas só que vocês vão ver a história de Gandhi, vocês vão observar que ele começa a conversar com pessoas diferentes, aconselhamentos. É isso que vai acontecer, certo? Ele vai numa cidade, ele é convidado para ir resolver uma questão jurídica numa empresa na África do Sul. Ele chega ali e resolve aquela questão rapidamente, que já tinha um processo longo. Ele resolve o problema, fica bem conhecido, volta para sua cidade, Natal ali, onde que ele vai morar depois na cidade chamada Natal, lá na Índia. Só que a gente vê também, quando você estuda a religião da Índia, que é a religião hindu, as religiões, aí você sabe que a Índia tem o sistema de castas, os Brahmas, a maior casta, os Dalit é o último, né? Então, existe essa problemática, essa questão que existe dentro da cultura indígena, de casta. Quem nasce rico é rico, e quem não teve esse privilégio, nasceu pobre, vai ser pobre o resto da vida. Por mais que você, exemplo, o Dalit, que é o mais rebaixado na casta, você pode ser um Dalit, mas, por um exemplo, você vai lá para o Brasil, ou qualquer outro país, fica rico, mas se você voltar lá, você é Dalit. Pode ser milionário, pode ser bilionário, você é considerado um desfavorecido, você é separado da sociedade. É a pária da sociedade, correto? Outra questão interessante. Agora, a gente precisa. Gandhi, quando ele chega lá na África do Sul, ele vê a questão do preconceito racial. Preconceito racial, tanto do lado do negro como do indiano. Então, o indiano sofria muito preconceito, certinho? E ele vai começar a trabalhar essas questões. E aí ele começa a criar ideias. Rapaz, eu preciso voltar para o meu país. Ele volta e vou trabalhar para os direitos do meu povo, direito a voto, né? Direito de ser reconhecido como pessoa mesmo. Porque quem dominava a Índia naquele momento da história é a Inglaterra. A Inglaterra vai ser enfraquecida depois da Segunda Guerra Mundial. Aí realmente aí começa todo o processo, né? Aí a libertação. Quando se dá a independência da Índia, por parte da Inglaterra? No dia 15 de agosto de 1947. Gandhi ele tinha um projeto. O que é o projeto? Ele é um pacificador. Eles criam um partido, o Partido do Congresso, onde discutia esse pensamento. Qual que seria o ofício do advogado? Defender o camarada. Então, mas sem usar armas. Então eu vou tentar acabar com esse preconceito que existe aqui dentro da Índia, mas usando a paz. Por quê?
Ele foi bem visto lá na África do Sul, só que sabe como é que é, né? E aí os caras começaram a criar mentiras, dizendo que queria dominar a África, ele queria dominar a sociedade branca, então ele foi expulso dali, sofreu repreensões. Então, ou seja, a imagem do pacificador, ele colocou ele como um cara que queria perseguir o governo, acabar com o sistema dos brancos, né? Porque a gente sabe muito bem, aquele momento da história, século XVIII, dominação branca europeia é muito forte. Então ele vai reunir ali 10 mil assinaturas, ele consegue, ele vai fazer o povo dele votar, certo? Já conseguiu bastante coisa. Outro detalhe interessante, ele sai em busca de uma verdade. Ele chama aqui de Satyagrah, Satyagrah, que era a busca da verdade. O que é essa busca da verdade, gente? Era buscar resolver as questões, os conflitos, somente através do diálogo, da paz, fazer boicotes, desobediência contra o governo. Ele fez isso mesmo. Contra os governos quem? Contra os ingleses. Eles conseguem libertar seu povo. Tudo através da paz, sem briga, né? Então, ele quer libertar, ele quer unificar as religiões, o hinduísmo, que sofria preconceito, o muçulmano, que sofria preconceito também por parte dos europeus. Então, ele agregou esses dois grupos religiosos, olha, vamos buscar a paz, unir o povo, trazer o povo para a paz e mostrar para eles que nós somos diferentes, que a gente não quer guerra, a gente não quer lutar contra eles, a gente querendo só ser respeitado. Então, quando ele chega na África do Sul, ele vai conhecer um outro personagem importante, que é o Nelson Mandela. Nelson Mandela também, ele vai trabalhar contra o apartheid, a segregação. Segregação que significa o quê? Separação, ou seja, o branco de um lado, o negro do outro. E Gandhi, lá na Índia, vai fazer o mesmo processo. Agora eu quero trazer de volta que meu povo seja reconhecido como gente. Certo? Então, o papel tanto de Gandhi na Ásia como de Nelson Mandela na África foi importante para a história. Por isso que eles vão ficar conhecidos na história. Gandhi ele consegue fazer esse projeto, trazer essa unificação de paz. E outro detalhe importante, outro personagem, Martin Luther King vai lá também conversar com ele, pega umas ideias e traz também para os Estados Unidos. E aí vai começar todo o processo de luta, né? De libertação, de povo reconhecer o negro americano como pessoa, como gente. Então, ou seja, são pensamentos, são ideias importantes que vai um influenciando o outro. Gandhi vai na África, conhece Nelson Mandela, que está lutando com esse processo, e Nelson aí traz ali todo o processo para a Índia vai fazer agora o processo da libertação através da paz. Luther King sai dos Estados Unidos, vem para a Índia, conversa com Gandhi, estuda, lê alguns seus materiais, pega essa ideia de pacificar, lutar contra o problema que existe da segregação racial nos Estados Unidos. Então são pessoas que fizeram história, né? Pessoas importantes. Então essa é a história de Gandhi, um homem que chamado Gandhi significa alma grande, alguém que busca a pacificação, alguém que busca realmente direito, ó, para você ver, o que ele busca para o povo dele? Direito de votar, direito de ser reconhecido como pessoa, direito não somente para ele, da religião dele, mas para a religião do próximo. Então é um cara importante. Então, ou seja, a colonização da Ásia se deu pelos impérios, mas a libertação ela só vem em 15 de agosto de 1947, quando a Índia é independente, se torna independente da metrópole que era a Inglaterra devido à Segunda Guerra Mundial. Correto? Então a gente pode pegar esses bons exemplos. Acabar com o racismo que existe no Brasil, vai acabar, gente? O que vocês acham? Jamais, né? O racismo é nojento, o racismo é uma doença terrível. É uma doença que nunca vai acabar, certo? Porque o racismo é o seguinte, é você querer ser dono de alguém, ser proprietário do outro, né? Achar que o outro é propriedade sua, que o negro não é importante, que também não é só o negro não, o homossexual, as lésbicas, então pessoas pobres, né? Então pessoas de baixa renda, isso é racismo, querer ser superior. Então esse povo, Mandela, Gandhi, Martin Luther King, lutaram contra isso, contra esse racismo, contra essa doença que existe no nosso mundo, certo? Então não se esqueça,
Gandhi, um personagem muito importante da história da Índia, né? Influenciou, teve erros, teve acertos, teve lutas, foi contra o sistema, né? A gente trabalhando aqui o que ele fez. A questão, ele fez coisa errada, sim. Teve erros na sua vida? Teve, mas não vem ao caso. O que nós queremos aqui é que ele lutou para o povo dele ter direito, ser reconhecido como pessoa. Certinho? Obrigado e sucesso.